Bom, depois que a gente concluiu a instalação do OBS, ele vai abrir esse assistente de configuração. Mas como a ideia aqui da aula ela é a gente começar do zero, entender um pouco do zero, eu vou pular a parte do assistente de configuração, porque aqui ele já vai otimizar algumas coisas para a gente. E a ideia é que a gente aprenda, né, a fazer essas configurações por conta ou selecionar qual a melhor delas para a gente. Então eu vou só clicar em cancelar. E, bom, essa é a interface do OBS. Aqui eu tô na versão de 2023, né? Tô gravando esse vídeo em 2023. E então ele tem essa interface um pouco mais moderna. Pode ser que para quem tem o OBS mais antigo, para quem não atualizou, a interface seja um pouquinho diferente, mas a ideia ela continua a mesma. Como ela é composta, né, a interface? Aqui em cima nós temos o PGM, é, o Program, né, como algumas pessoas falam. Aqui é onde nós vamos visualizar o que está rodando, né, o que está acontecendo no nosso OBS, seja na gravação, seja na captura, na transmissão. Aqui nesse caso, qualquer alteração que a gente fizer, ela vai aparecer direto aqui, porque esse ele não é o modo estúdio. Já vou mostrar já o que é o modo estúdio. Então qualquer alteração, qualquer troca de cena que a gente faça, ela já vai cair diretamente aqui. E também a gente consegue interagir com essa interface. Já eu mostro como acontece essa interação. Então esse é o nosso PGM, ou principal, ou program, tem vários nomes. Aqui embaixo nós temos aqui a nossa coleção de cenas, né, as nossas cenas, que mais pra frente eu vou mostrar, né, o que são cenas, o que são fontes, enfim, mas aqui nós temos a nossa coleção de cena, né, aqui a gente consegue fazer algumas interações com elas. Aqui a gente tem a nossa coleção de fontes, né, que vão ter dentro de cada cena. Já eu vou mostrar como acontece isso. Aqui eu tenho o nosso mixer de áudio, e aí eu já dou um adianto, às vezes para quem trabalha mais com edição de áudio, para quem é mais da área do áudio, está acostumado com esses marcadores na vertical. E o OBS tem como fazer isso. A gente vai clicar aqui nesses três pontinhos aqui embaixo e vai colocar aqui, ó, disposição vertical. Então aqui a gente consegue ter uma visualização, né, um pouco mais parecida com uma console de áudio ou uma digital workstation. Certo? Aqui nós temos as opções de transições de cena, que eu vou falar mais pra frente, né, que ela é diretamente linkada aqui nessa área. E aqui nós temos os controles, né, onde a gente consegue acessar as configurações, iniciar, pausar, parar as nossas transmissões, e qualquer outra opção que já a gente vai entrar. Aqui em cima é a nossa barra de tarefas, que vão ter alguns recursos que eu vou mostrar daqui a pouco. Enfim, abrimos o OBS, né? Como a gente vai configurar para fazer a nossa primeira transmissão, a nossa primeira gravação? Bom, aqui na nossa barra de controles, na nossa área de controles, a gente tem configurações. Clicando aqui, ele vai abrir essa tela. Aqui é onde a gente consegue acessar todas as configurações que a gente precisa dentro do OBS. Não vou falar tudo para não ficar aquela coisa maçante, cansativa. A ideia é que seja mais direto ao ponto e menos um tutorial, assim. É mais um passo a passo, é uma coisa para poder facilitar. Bom, idioma, caso alguém queira trocar de idioma. O tema, né, como eu falei, para quem tem o OBS mais antigo ou vem, né, do OBS mais antigo, o tema é um pouquinho diferente. O tema é essa parte gráfica, né, essas bordas, essas coisas que a gente consegue mudar. Algumas opções de estatística, de esconder a janela do OBS quando a gente estiver fazendo alguma captura. Isso fica a cargo. Lembrando que coisas que entrarem em intermediário avançado não é a ideia dessa aula. Enfim, a única coisa que eu vou recomendar é que deixar selecionado para buscar novas atualizações, né? Sempre que tiver alguma versão mais nova do OBS,
Ele já, quando a gente abrir o programa, ele já busca automaticamente. É sempre legal estar, né, por dentro das atualizações. E isso aqui é importante, marcar sempre o estável, porque vão ser sempre as versões que tiverem, né, que passou por teste e tudo mais, e não versão que pode ter bug e tal. Aqui em transmissão é onde a gente vai configurar qual a plataforma que a gente vai fazer a transmissão. Já já eu vou falar só sobre isso. Eu vou escolher uma plataforma aqui para a gente poder fazer. Então, a gente tem opções de plataformas em que a gente tenha uma transmissão mais facilitada, que é só clicar em conectar conta e a gente consegue entrar, né, Twitch, Facebook, YouTube, enfim. Mas a gente consegue inserir esses dados manualmente, né, que é o jeito que eu vou mostrar. Eu vou dar como exemplo uma transmissão para o YouTube. A saída, quando vocês clicarem em saída na primeira execução, vai estar aqui em simples. O meu estava em avançado, que eu estava fazendo alguns testes. E modo de saída simples. Aqui é onde a gente vai fazer configurações um pouquinho mais avançadas, intermediário, de como vai ser a nossa transmissão. A saída ela é ligada à forma que vai ser feita a nossa transmissão ou a nossa gravação. Eu normalmente costumo deixar em avançado, porque eu tenho um pouquinho mais de opções para poder trabalhar. O que a gente vai usar aqui? Transmissão, gravação e áudio. É sobre isso que eu vou falar aqui. Na questão de transmissão, ela vai variar um pouco de computador para computador, porque alguns computadores que têm placa de vídeo da NVIDIA vão ter algumas outras configurações, outros computadores que têm AMD pode aparecer outras opções. Como isso aqui é em caráter básico, o que eu recomendo? Aqui na nossa opção de codificador, clicou aqui, eu normalmente uso o QuickSync H264. Caso não tenha, pode usar o X264. Caso você tenha uma placa de vídeo da NVIDIA, vai ter a opção aparecendo aí do NVIDIA H264, se eu não me engano, eu não lembro. Pode usar também, mas eu normalmente uso o QuickSync H264. Aqui é uma opção caso a gente queira fazer uma mudança na nossa saída de transmissão. Então, por exemplo, vamos supor que eu esteja fazendo a captura, né, que eu vou fazer uma gravação de tela e o meu monitor ele é 1080p, né, ele é Full HD, mas eu não tenho necessidade que essa gravação seja feita com essa qualidade. Então eu posso vir aqui em redimensionar saída e eu consigo fazer a captura, a gravação ou a minha transmissão em uma resolução menor. Então eu posso, por exemplo, vir aqui e colocar 1280 por 720, ele vai redimensionar e a gente vai ter uma outra resolução de saída. Isso é muito usado às vezes quando a gente quer fazer uma gravação de tela simples, que às vezes não tem necessidade, né? Que a gente faça, às vezes vai gravar um tutorial, alguma coisa, né? Às vezes não tem necessidade que seja feita essa captura para não ficar um arquivo muito grande. Então a gente tem essa opção de redimensionar a saída. Vou deixar ela desmarcada por enquanto, não quero trabalhar com ela. Essas opções aqui, ela tem a ver com um tutorial mais avançado, então não vou chegar nelas. Aqui já vai estar mais ou menos pré-configurado para alguma coisa que dê certo. Única configuração interessante aqui em bitrate, né, que vai ser a nossa banda, né, a quantidade de banda, né, a alocação de banda que a gente vai usar para fazer uma transmissão. Eu recomendo, né, para quem tem boa internet, lembrando que convertendo isso aqui em megabytes dá 2,5 megabytes. Para uma boa transmissão, eu recomendo que a gente tenha uma velocidade de upload de pelo menos ali na faixa dos 5 megabytes, né, que daria 5.000 kbps. Então, caso você tenha um provedor de internet que te garanta, né, no mínimo esses 5 megabytes, então a gente pode vir aqui e trocar isso aqui para 5.000. Que aí a gente vai ter, né, a gente vai trabalhar com essa banda, dessa banda para cima, entendeu? Caso você queira fazer uma transmissão em Full HD, 60 fps, quanto mais recurso, quanto mais resolução a gente for usar, mais banda a gente precisa. Mas o ideal é a gente ter pelo menos aqui, né, hoje, né, com a quantidade que a gente tem de transmissão e tudo mais, tá com pelo menos 5
megabytes, né, 5.000 kbps de banda para a gente fazer a transmissão. Só isso. Aqui é a opção de gravação. Caso a gente vá fazer só a gravação, que por exemplo é a opção que eu estou usando para gravar esse tutorial, é a opção de gravação. Tipo, pode deixar em padrão. Aqui é o caminho, né? Qual vai ser a pasta que a gente vai salvar as nossas gravações. Então, caso a gente queira mudar, é só clicar aqui em explorar e aí a gente vai achar a pasta, o local que a gente quer fazer a nossa gravação. Pode navegar aqui pelo lado e tudo mais. Vou deixar aqui como na pasta vídeos como padrão. Formato de gravação, muito importante. Posso gravar em MKV? Pode, porém normalmente vai ser um arquivo mais pesado, um arquivo maior. Normalmente, né, a gente usa em MP4 ou MOV para quem às vezes tem dispositivo Apple que, né, comunica um pouquinho melhor, mas normalmente a gente vai usar MP4. Caso a gente precise de mais qualidade, ou por exemplo, eu estou fazendo uma gravação e eu quero ter a garantia de que caso eu tenha algum pico de energia, que dê algum crash no OBS, né, que o programa pare, sei lá, que dê qualquer problema no nosso computador, a vantagem do MKV é que a gente consegue ter um ponto de restauração. Mas eu acho isso para uso muito específico, porque acho que se a gente tiver algum problema aqui, consequentemente, a tendência é a gente começar do zero ou assim. Então, a gente pode deixar em P4 em caráter, né? Aqui que é uma coisa iniciante, uma coisa mais fácil. Codificador, né? Então a gente pode deixar nessa opção usar o codificador da transmissão, que é, né, o codificador que nós usamos aqui, ó, o QuickSync. Caso, vamos supor que você quer transmitir um jogo, alguma coisa, você é daquela pessoa que vai transmitir, por exemplo, para Twitch e quer deixar o OBS gravando também, para você ter um backup, se você quiser, às vezes você tem uma placa NVIDIA, então aqui você quer usar o codificador da NVIDIA, que às vezes ele tem uma interação melhor com a sua placa, ele vai trabalhar uma performance, não vai atrapalhar o seu jogo, então você pode, por exemplo, deixar a NVIDIA selecionado aqui no codificador da transmissão, e na gravação você pode usar, por exemplo, o H264, que é o codificador do MP4 e tudo mais, que, né, que não vai ter nenhum problema, você pode usar codificador diferente. Normalmente, se eu não tenho esse recurso, nada específico, eu vou usar o codificador da minha própria transmissão. Aqui a gente não tem mais opções e aqui ele está avisando, né, que quando a gente usa MP4 e MOV, as gravações elas não são recuperáveis. Tá? É um aviso que o próprio OBS ele dá aqui pra gente. Ele tem a opção de divisão automática dos arquivos para não ficar uns arquivos muito grandes. Então ele pode dividir automaticamente aqui pra gente, depois só juntar os arquivos e dar a continuidade. Áudio, muito importante. Normalmente a taxa de áudio que a gente usa, ele já deixa configurado em 160, mas eu gosto de fazer transmissões com 320 kbps, né? Isso aqui é em kbps de áudio. Porque normalmente quando a gente tem áudio e vídeo juntos, a maior banda de transmissão, de gravação já é para o vídeo. O áudio fica tão estreitinho, então eu tento sempre aproveitar um pouquinho mais do áudio para não ficar com a qualidade ruim. Às vezes a gente vai fazer transmissão com música, né, alguma transmissão de jogo, uma transmissão que a gente está recebendo o vídeo de uma banda, de alguma coisa, né, em que às vezes isso está sendo mixado, foi masterizado, então para a gente tentar manter um pouco mais essa qualidade. Como o OBS ele tem a opção de fazer gravação de múltiplas pistas de áudio, então eu já deixo tudo marcado aqui, a gente usa uma pista só, mas por precaução, se quiser deixar tudo aqui marcado, caso algum dia precise usar. Lembrando que gravações multipista é uma coisa um pouquinho mais avançada, não entra aqui no nosso tutorial. Certo? Buffer de repetição a gente não vai trabalhar. Áudio. Aqui, raramente a gente precisa mexer em alguma configuração. Taxa de amostragem.
Normalmente eu deixo em 48 mesmo, 48 kHz. É mais ou menos o padrão que a gente usa. A gravação em estéreo, né, ou a transmissão em estéreo, também padrão. Áudio do desktop, né, quando a gente vai fazer uma captura de tela e a gente precisa capturar o áudio do desktop. Eu deixo como padrão, porque ele vai pegar o próprio driver de captura de áudio do desktop. Aqui é caso a gente tenha mais algum, né, tipo de driver de captura de desktop. Áudio do microfone. Então eu vou dar um exemplo do que eu estou usando aqui. Eu só não vou conseguir colocar, senão eu vou ter problema na minha gravação que eu estou fazendo. Mas eu tenho, por exemplo, um microfone que é esse do meu fone. Então eu tenho a opção de deixar em padrão, como também eu tenho a opção de selecionar. O de vocês provavelmente vai estar em padrão. Por que que o meu não está? Porque eu estou usando dois OBS para fazer essa gravação. E então se eu colocar aqui, eu posso ter problema de driver, porque vão ter dois OBS querendo usar o mesmo driver e o Windows ele pode dar esse problema. Então, aqui especificamente eu não vou usar, mas não vou colocar. Mas, por exemplo, eu posso vir aqui e colocar o meu NDI, né, o protocolo da Newtek, como o áudio do microfone. Se você tem uma placa de áudio que você vai receber o áudio externo, é nessa opção que você vai colocar. Pode deixar em padrão? Pode. Agora, se a sua transmissão depende muito do áudio, né, vamos supor que você vai transmitir um show, alguma coisa, e você tem uma placa de áudio, um dispositivo dedicado, já deixa ele selecionado aqui, para não ter nenhum problema. Caso a gente tenha alguma falha de sistema, alguma coisa assim, já deixa ele selecionado para às vezes o Windows não entender que quer trocar ou, né, para não ter nenhum problema. No meu caso eu vou deixar desativado porque eu já estou usando o meu dispositivo para fazer a captura aqui de outro desktop. A gente consegue colocar outros dispositivos de captura por aqui. Métricas, configuração avançada, não tenho porque a gente mexer. Dispositivo de monitoramento. Para quem trabalha com placa de áudio com mais de uma saída, às vezes você quer ter uma saída para monitorar o áudio, monitorar o desktop. É por aqui que a gente vai rotear qual que é o dispositivo que a gente vai usar para monitorar. Por exemplo, o meu fone aqui, eu estou usando ele para ouvir tudo que está aqui. Caso eu queira monitorar, o que significa monitorar, né? Para quem não sabe, nós temos o áudio que vai para a nossa transmissão, para a nossa gravação, né? Que é o PGM, o principal, o programa. Mas vamos supor que a gente quer, por exemplo, ouvir um áudio que a gente precisa ter uma prévia desse áudio, ou que a gente precise que esse áudio vá para uma sala separada e tudo mais. Então a gente precisa monitorar esse áudio. Então a gente precisa de um computador que tenha uma placa de áudio com mais de uma saída e que a gente consiga rotear essa saída. No meu caso, eu estou usando o meu fone como dispositivo principal e eu poderia monitorar no alto-falante aqui, né, nas minhas caixas externas, alguma outra coisa, o meu microfone. Eu não vou fazer com o microfone porque pode dar microfonia, enfim. Também não é uma coisa tão usada assim, a não ser que você vai fazer uma transmissão um pouco mais profissional, e aí você transmite para a internet e você precisa monitorar o áudio que está indo lá para a internet, mas por aqui é mais fácil que não tem tanto delay, correto? Essa opção a gente não vai usar, das teclas de atalho, não vou entrar tanto em atalho, porque a ideia é que a nossa operação seja mais manual possível para a gente poder aprender. Certo? Em vídeo, duas coisas importantes, dois conceitos muito importantes aqui do OBS. Resolução de base, resolução de saída. Muita gente confunde isso. Vamos lá, resolução de base é a resolução da nossa tela, né? É a resolução que ele está capturando aqui para poder fazer o dimensionamento dessa telinha preta aqui embaixo. Ó. Isso aqui, certo? E aqui é a resolução de saída. Depois que, né, o que está nessa nossa telinha preta, ele vai pegar isso aqui e vai mandar para a saída. E aqui é onde a gente escolhe a resolução de saída. Posso colocar minha resolução de saída igual a resolução base? Claro, não tem nenhum problema. A gente pode deixar elas iguais. Mas, de novo, por exemplo, eu quero que a minha resolução de saída seja menor. Por quê? Vamos supor que eu tenha um monitor 4K. Né? E aí, se eu tiver um monitor 4K, aqui ele vai estar em 1440, eu não lembro de cabeça qual é a resolução do 4K.
Putz, imagina ter que transmitir essa resolução toda para uma plataforma, para uma transmissão no YouTube, em que a gente mal consegue um Full HD. Então não teria necessidade de transmitir essa resolução toda. Então aqui na resolução de saída é onde a gente vai alterar isso. Outra coisa que é muito importante, cuidado com monitores que sejam muito fora de padrão. Hoje na internet a gente trabalha com o padrão 16:9 ou com o padrão 9:16, né, ou 4:3 às vezes. Por que eu falo isso? Tem alguns monitores de mercado que ele tem resolução de, por exemplo, 1600 por 900. E isso é uma resolução muito específica. Então a nossa resolução base seria 1600 por 1900. O que a gente coloca aqui vai ser o tamanho que a nossa tela preta, onde a gente vai encaixar os elementos, vai estar colocada. E quando a gente tem um monitor muito peculiar, na nossa resolução de saída ela vai ficar estranha. Às vezes a gente não vai conseguir redimensionar para uma coisa em proporção. Então, vamos supor, a gente vai transmitir para o YouTube, vai ficar uma transmissão estranha, vai ficar uma coisa diferente, às vezes com borda, né, com as black bars. Enfim, tomar muito cuidado com isso. FPS, outra coisa importante. Eu jogo e quero transmitir em 60 FPS. Posso, com certeza, não tem problema nenhum. O que é FPS, né? É frames por segundo. Um vídeo, ele nada mais do que um conjunto de imagens, né, que vai sendo reproduzida rápido e dá a sensação de movimento para a gente. Essas imagens a gente chama de frames. Então, a gente precisa de pelo menos 24 frames, né, de 24 imagens passando por segundo, para a gente ter a percepção de que isso é um movimento, de que isso é um vídeo, por exemplo. Mas a gente usa, normalmente o cinema usa muito o 24, né? Aqui a gente costuma usar o 30 FPS. Resolução padrão, resolução não. É o nosso FPS padrão. Mas normalmente quem joga costuma jogar com uma taxa um pouco maior. Por quê? Quanto mais FPS a gente tem, mais fluida a imagem ela fica. Ela tem uma fluidez um pouco melhor. Mas isso até o 144, até o 240 no máximo. Passou disso também, nosso olho já nem percebe mais. Mas às vezes quem joga gosta de transmitir numa taxa de quadros maior para ficar um pouco mais fluido. Posso transmitir em 60? Pode, não tem nenhum problema. Porém, vai dobrar a quantidade de recursos que a gente precisa. Então, vai usar mais memória, mais CPU e, consequentemente, a quantidade de banda que eu falei lá atrás, aqui, na nossa saída, na transmissão, essa quantidade de banda ela vai dobrar. Isso aqui é pensado em 30 FPS. Pode ser que, se eu quiser transmitir em 60, essa quantidade de banda ela vai dobrar, certo? Pouco usual transmissão em 60 FPS, correto? Normalmente a gente vai usar isso muito para jogo. É a aplicação ali, mais ou menos, que a gente usa em 60 FPS. Normalmente a gente usa em 30 e ok, é 30 ou 29.97, a gente vai usar 30 FPS normal. Ok? Teclas de atalho. Não vou falar de atalhos aqui para a operação ficar manual e a gente aprender mais. Porém, a gente consegue configurar atalhos para iniciar, parar. Muito simples. Clicou em cima, apertou o que você quer, pronto. Pode clicar fora, pode apertar Enter, tanto faz. Sempre que eu apertar essa tecla, ela vai iniciar a ação que está colocada aqui. Correto? Quero apagar, quero refazer, posso apagar clicando aqui, certo? Posso refazer clicando aqui, por aqui. Mas a gente pode apagar e fazer. Correto? A gente não vai usar. Opções de acessibilidade foi adicionado não recentemente, mas faz um tempinho, mas é uma coisa recente. Caso você tenha daltonismo ou alguma condição que a gente precise trocar as cores. Então aqui a gente consegue mudar. E aqui é a parte avançada que a gente não precisa mexer, não é o foco da nossa aula. Trabalhou nas configurações, alterou tudo que precisa, aplicar, ok, fechou a tela. Certo? Agora a gente vai
preparar para adicionar elementos para fazer a nossa transmissão. Bom, vamos lá. Eu vou tentar ser o mais dinâmico e mais rápido possível nessa parte, porque tem muita coisa sobre OBS, muita coisa, muito conteúdo avançado. Lembrando que isso aqui é uma aula muito simples, bem inicial, para dar uma noção para a gente fazer a transmissão pequena, correto? Vamos lá. Explicação, cenas e fontes. Vamos entender. O que são as cenas no OBS, né? As cenas são as nossas composições que a gente vai colocar na nossa transmissão ou na nossa gravação. E por que eu falo composições? Porque é dentro das cenas em que a gente vai criar o conteúdo que a gente vai mandar para a nossa transmissão, seja ele uma câmera, uma captura de tela, uma cor, um texto, um vídeo, enfim, qualquer tipo de conteúdo que aqui nós vamos chamar de fontes, que a gente vai usar na nossa transmissão, vai estar dentro das cenas. O que são cenas? Cenas são conjuntos de fontes. E o que são fontes? São os conteúdos que nós vamos agregar ali dentro. Então, nós podemos ter várias cenas aqui dentro. Vou mostrar um pouco de como eu faço. Pensado para transmissão, correto? A primeira cena, quando a gente abre o OBS, ele tem uma cena, escrito cena, e não tem nada aqui dentro. Ela está toda preta. Normalmente eu gosto de ter uma cena justamente assim, com tudo preto. Caso eu precise rapidamente parar tudo, parar de transmitir. No mundo do vídeo a gente chama isso de FTB, né? Fade to Black. Então eu posso vir aqui e nomear a minha cena clicando com o botão direito, né? E aí é onde a gente tem algumas opções aqui, que eu posso falar um pouco depois. Clica em renomear, então eu vou colocar aqui FTB, ou eu vou colocar só Black. Vou escrever aqui Black. Então a gente sabe que não tem nenhum tipo de fonte, não tem nada. Essa cena ela tá assim, ó. Ela vai transmitir em preto. Beleza, eu quero transmitir... Aqui eu vou dar um exemplo de que a gente quer transmitir a janela do meu navegador, por exemplo. Eu vou fazer um tutorial. Eu quero transmitir a janela do meu navegador e quero transmitir a minha webcam, né, por exemplo. Então, como eu faço isso? Nós vamos adicionar uma outra cena. Ele vai pedir um nome. Lembrando, sempre tentem ser organizados e colocar nomes nas cenas. Aqui eu vou dar como, por exemplo, tutorial. Vamos chamar de tutorial. Correto? Ok. Bom, o que eu preciso colocar dentro da minha cena? Bom, vamos colocar as fontes. O que a gente quer transmitir? Bom, eu quero transmitir a tela do meu navegador e eu quero transmitir a minha câmera. Ok. Primeiro elemento que a gente vai adicionar é a tela do nosso navegador. Aqui a gente tem bastante recurso de coisas que a gente pode colocar como fonte. Depois eu falo um pouquinho sobre cada um deles. Mas aqui eu vou dar um exemplo mais prático, depois eu falo o que a gente pode usar. Quando se trata de capturar alguma coisa no nosso computador, a gente tem duas opções. A gente pode fazer uma captura de tela, que é, por exemplo, a opção que eu estou usando para fazer esse tutorial, em que ele captura tudo que está no meu monitor, certo? Então, se acontecer de eu vir aqui e minimizar o meu OBS, olha, a minha área de trabalho está aparecendo, correto? Tudo que eu interagir no meu monitor vai aparecer, porque ele é uma captura de tela, gravem bem esse nome, captura de tela, ou seja, tudo que está na nossa tela. Então, caso eu abra uma conversa no WhatsApp, eu digite senha, essas coisas, vai estar aparecendo. Mas, não, Douglas, eu quero transmitir só o meu navegador. Então, aqui, por exemplo, a gente vai fazer um tutorial, estou com o meu navegador aberto, eu quero transmitir só o meu navegador, porque caso eu precise minimizar ele, caso eu precise abrir os meus documentos, eu não quero que isso apareça. Tem como? Tem. É onde no OBS a gente vai usar a captura de janela. Clicou em captura de janela, ele vai pedir para criar um nome. Lembra, sempre coloca nome nas coisas. Então eu vou digitar aqui, por exemplo, navegador. Navegador. Cliquei em Enter, ou dei OK. Tá aqui. E aí ele vai perguntar qual é a janela que a gente quer usar.
Ele vai pegar todas as janelas abertas no sistema e vai perguntar qual nós queremos usar. Aí é que tem um detalhe de uma diferença entre captura de tela e captura de janela. Alguns computadores, nós não conseguimos fazer captura de janelas separadas, característica do próprio OBS. Então, tem computadores que, por exemplo, o meu Chrome está aberto aqui, eu vou clicar aqui em janela e vai aparecer o Google Chrome, correto? Já tem computadores que a gente não vai conseguir fazer isso, certo? E caso a gente não consiga fazer esse tipo de captura, que é o caso aqui do meu, então a gente tem que fazer uma captura normal de tela. Agora, normalmente, jogo ele reconhece em qualquer tipo de computador. Aqui no caso é quando a gente, no meu caso que eu tenho um navegador aberto, coisas virtuais, entre aspas, assim, ele pode não capturar. A gente até consegue mudar aqui o método de captura, colocando esse aqui do Windows e tudo mais, mas normalmente ele não dá certo. A gente acaba ficando limitado, pode deixar em automático. E aí, caso, né, a janela do nosso jogo ou de algum outro programa esteja aparecendo aqui, a gente clicou, vai estar aparecendo, então a gente aperta e aí vai estar aparecendo. No caso, eu vou deixar aqui capturando o OBS que eu estou usando para fazer a captura do meu desktop, né, para poder fazer esse tutorial para vocês. Por isso que ele está em branco, tá? Porque ele está fazendo captura do meu desktop. Aqui a gente escolhe se quer capturar com o cursor e aqui é a compatibilidade com o multiadaptador, quando a gente tem vários adaptadores de vídeo. Não precisa deixar ativado. Vou deixar aqui como exemplo, tá aqui, correto? Nessa janela é onde a gente vai fazer o dimensionamento da nossa captura, correto? Então, eu posso vir com o mouse, clicar com o botão esquerdo e arrastar aqui pela tela. Então, posso vir aqui no cantinho, clicar aqui e deixar do tamanho. Ah, por que não ficou do tamanho certo? Muito simples. Esse OBS meu, ele está na tela do meu notebook. Lembra que eu falei lá sobre proporção, para tomar cuidado com isso? A tela, a resolução nativa da tela do meu notebook, porque aqui onde eu estou mostrando esse tutorial para vocês é uma tela de 31 polegadas com a resolução normal, 1920 por 1080. Já a tela do meu notebook, ela tem uma resolução um pouco diferente. Não tem a mesma resolução que a minha tela externa. Por isso que, quando eu arrasto aqui, repara que ele não preenche toda a tela, fica faltando alguns pixels. É aquilo que eu falei para vocês lá atrás. Cuidado com as resoluções base que vocês vão estar colocando. Aqui é porque eu não tenho opção, a única coisa que eu tenho para poder capturar. Mas no computador de vocês, muito cuidado com os monitores que vocês vão estar usando como base, correto? Aqui, vou deixar como licença poética, né? Vamos supor que, né, ele está preenchendo a tela toda. Um atalho, vou ensinar alguns atalhos. Vamos supor que a gente acabou de colocar nossa telinha aqui e tudo mais. Quero de uma forma mais rápida, que ele já fique certinho, no tamanho da tela certinho. A gente pode usar o Ctrl F. Usou o Ctrl F, ele já vai abrir o máximo que der e já vai ajustar, né? Nesse caso aqui, ele ajustou e ficou essas bordas porque a gente está com resoluções diferentes, correto? Uma outra coisa, aqui nós redimensionamos a nossa janela. O que significa redimensionar? Nós temos o todo da nossa captura e a gente vai só deixar ela menor ou vai deixar ela maior, correto? Isso é redimensionar. Agora vamos supor que eu quero capturar só essa parte aqui, ó, mixer de áudio. Vamos supor que eu queira fazer só isso. Então nós precisamos cortar a nossa fonte, correto? Não vai adiantar eu fazer só isso aqui, ó. Repara, aqui eu só redimensiono, ó, eu só mudo de tamanho. Ela continua do mesmo tamanho. Então eu não consigo selecionar só essa parte. Vou dar um Ctrl F. Como que eu faço isso? Nós vamos segurar o Alt no nosso teclado
vim aqui e repara, agora eu estou cortando a tela. Olha, segurando o Alt, ó, eu estou cortando. Se eu venho aqui do lado direito da tela, olha, ele cortou. Então vamos supor que eu quero pegar só essa parte do mixer de áudio. Eu vou segurar o meu Alt, ó, vou deixar certinho aqui. Vou cortar aqui do lado esquerdo, correto? Vou cortar do meu lado direito, até aqui, e vou cortar em cima. Pronto. Estou capturando só uma fração daquilo que está entrando na nossa tela. Aí, putz, Douglas, está muito grande, quero diminuir. Aí a gente vai soltar o Alt, aí sim, a gente vai redimensionar só a parte que nós cortamos. Ó. Aí aqui a gente consegue redimensionar isso. Ah, posso fazer várias capturas? Pode. Posso cortar elas e depois juntar aqui? Não tem problema nenhum. Até aqui, vou deixar, por exemplo, como uma sugestão, um extra. Nossa, esse fundo preto está muito feio, quero deixar um fundo com uma cor. A gente pode vir aqui nas fontes, adicionar uma fonte de cor, correto? Eu vou colocar aqui fundo tutorial. E vamos escolher, por exemplo, aqui, inclusive já fica como dica para vocês, a gente vai escolher a largura e a altura, automaticamente ele vai dimensionar para a nossa resolução base. Vou escolher uma cor aleatória, por exemplo, esse amarelo, esse laranja, na verdade, e ok. Agora repara o seguinte, vocês repararam que eu adicionei essa fonte, mais uma fonte, e cadê aquilo que a gente estava fazendo? Apesar de eu passar o mouse aqui em cima e ele aparecer, cadê o que a gente estava fazendo? Aí que vem um conceito importante no OBS, sobreposição, ou seja, camadas. O OBS, ele funciona por camadas, então a ordem que as nossas fontes estão, ela importa. Por quê? A nossa cor, ela ocupa toda a tela, correto? Se ela está em cima dessa captura do nosso navegador, ela está por cima, ela vai tampar o nosso navegador. Então, por isso que a gente trabalha com camadas. Então, se eu quero que o meu navegador fique por cima desse meu fundo, então eu venho aqui, eu vou inverter, é só clicar e segurar. Arrasta para baixo, tá aqui. Agora o nosso navegador está por cima da nossa fonte de cor. Olha aqui, isso serve para imagem, serve para foto, vídeo, qualquer outra coisa que a gente queira fazer. Ele sempre vai obedecer a ordem que está aqui nas camadas que estão as nossas fontes, correto? Bom, tá aqui, coloquei uma fonte aqui de cor, só para poder mostrar e já para falar sobre sobreposição. Então tá aqui, estou fazendo a captura só daqui do mixer de áudio. Vou aumentar um pouquinho, vamos supor que eu quero deixar aqui. Pronto, mixer de áudio. Tá aqui, certinho? Agora, eu quero capturar a minha webcam. A gente vai vir em fontes, clicou aqui. O que é uma webcam? Como a gente acha a webcam aqui dentro? Dispositivo de captura de vídeo, certo? A gente vai clicar em dispositivo de captura de vídeo. Vamos colocar o webcam. Vou dar um Enter. Aqui ele está fazendo a captura da minha webcam que está aqui do lado. Eu estou usando uma outra câmera, estou usando uma câmera externa para fazer a captura do meu vídeo aqui, então essa é a captura, é a webcam do meu notebook. Aqui a gente vai selecionar o dispositivo. Por que que tem esses outros aqui? Porque isso é um plugin, são uns recursos que chama NDI que a gente instala por fora. Eu tenho uma placa de captura de vídeo. Você vai clicar aqui e vai aparecer sua placa de captura de vídeo. Eu vou falar depois sobre o Virtual Cam. Vamos supor que eu tenha um outro OBS enviando uma câmera virtual para mim. É só a gente vir aqui e colocar ele como a câmera virtual. Aqui no caso, ele vai estar dando que não tem nada, porque não tem nada chegando. Mas vou colocar, por exemplo, a minha webcam integrada aqui como exemplo. Aqui a gente tem algumas opções, como por exemplo, configurar vídeo. Ele vai abrir as configurações da minha webcam, para às vezes, caso eu precise alterar alguma coisa, tá? Controle da câmera e tudo mais. Ele vai abrir essas opções, caso você precise alterar. Configurar crossbar não é o tipo de configuração que a gente usa, correto? A gente não vai usar aqui.
Isso aqui é muito importante, desativar quando não estiver visível. Se você selecionar isso, o que vai acontecer? Lembra que eu falei das cenas aqui? Sempre que a gente trocar de cena, em que a gente não estiver usando a nossa webcam, ele vai desligar ela. E só vai voltar a ficar ativa quando a gente selecionar a cena de novo. Eu não acho essa configuração ideal porque pode travar a webcam, pode demorar um pouco para aparecer o vídeo, pode dar algum bug. Então a gente não precisa deixar essa opção selecionada. Tá? E aqui em resolução, tipo de FPS, vou deixar padrão do dispositivo. Por quê? Ele vai pegar qual que é o FPS da sua webcam, qual que é a resolução da sua webcam, e já vai deixar certinho, sem nenhum problema. FPS a gente vai deixar como igualar a FPS de saída, para não ter problema. Lembrando que se eu estiver fazendo minha transmissão em 60 FPS e a minha câmera estiver em 30, vai ficar diferente, não vai ficar legal. Por isso, normalmente a gente faz em 30. Aqui tem mais algumas opções que a gente não vai trabalhar nessa parte mais básica. Aqui nós temos a opção de inverter, caso a gente tenha uma câmera de ponta cabeça, né, e a gente precisa inverter ela, a gente tem a opção de fazer essa inversão vertical direto por aqui. Modo de saída de áudio, a gente vai usar capturar apenas o áudio, a gente não quer que essa imagem da câmera vá para outro dado. E aqui é caso a gente precise usar, vamos supor que eu tenho a webcam, mas eu não quero usar outro dispositivo de áudio atrelado a ela, não o microfone da webcam. Eu posso vir aqui e selecionar. Ok, mas eu não vou deixar essa opção selecionada, vamos deixar o que já está colocado aqui no computador. Cliquei em OK, ele adicionou aqui na nossa tela a minha webcam. Tá aqui, eu posso arrastar ela, posso aumentar, posso abaixar, posso posicionar na área que eu quiser do meu OBS, certo? Posso fazer aqui. Douglas, eu quero cortar a minha webcam, por exemplo. Vamos supor que eu quero transmitir só aqui o encosto de cabeça da minha cadeira, por exemplo. Mesma coisa. Segurou o Alt no teclado, vem aqui e a gente consegue cortar só a área que a gente quer mostrar. Aqui. Vamos supor que eu quero transmitir só isso. Cortei. Não gostei, quero voltar do jeito que estava. Segura o Alt no teclado, só você abrir todos os pontos aqui, do jeito que estava. Lembrando que isso funciona para qualquer outra fonte, certo? Esse pontinho vermelho aqui em cima significa rotação. Vamos supor que eu quero girar minha câmera. Olha. Quero deixar ela assim, quero deixar ela assim. É só vir no pontinho vermelho, clicar em rotação. Lembrando que se a gente clicar com o botão direito aqui na nossa fonte, é a mesma. Clicar com o botão direito aqui ou com o botão direito aqui são as mesmas opções, certo? E aqui ele vai dar algumas opções que entraria mais na parte avançada e tudo mais. Não vou falar sobre essas opções aqui, mesmo porque é muita coisa e precisa de uma parte só avançada de OBS. Certo? Então, vamos supor... Opa, eu mexi meu fundo sem querer. Tá aí uma outra coisa que eu posso falar. Vamos supor que o nosso fundo seja fixo e vai que eu clico sem querer e tal, e eu queira deixar ele travado. O OBS tem esse cadeadinho aqui, ó. Se eu clicar no cadeado, ó, estou clicando no fundo e não consegui selecionar, não consegui fazer nada. Cliquei, eu soltei o cadeado, consigo mexer o meu fundo. Isso é bom para quando você precisa deixar um fundo fixo, para não ter a chance de você clicar e sair arrastando. Então, vamos supor que eu quero deixar o fundo fixo. Tá aqui. Eu não gostei dessa cor do fundo, preciso alterar. Nas versões antigas do OBS não tinha essa opção aqui, olha. Aqui a gente já consegue interagir com algumas coisas da nossa fonte sem precisar clicar com o botão direito e vir em propriedades. Esse é o jeito que tinha que fazer antigamente. Agora o OBS já dá algumas opções para a gente que fica muito mais fácil, muito mais dinâmico. Então quero trocar a cor da minha fonte. Clico em cima dela, venho aqui, escolher cor. Quero que ela seja aqui. Ok, mudei o fundo da minha fonte. Aqui na minha captura de janela, eu quero trocar a janela que eu estou capturando, caso eu tenha essa opção. Clicou em cima, não precisa vir com o botão direito, propriedades. A gente pode vir aqui e trocar direto onde a gente quer.
a webcam. Ah, quero desativar a minha webcam. Lembrando que aí nesse caso não vai ter como trocar o dispositivo de captura, tá ok? Mas, por exemplo, eu quero desativar ela, clico aqui, quero ativar de novo, clico aqui, certo? E por aqui eu mexo onde eu preciso. Agora, sobre aquele lance de sobreposição, né? Então, estamos em cima do nosso fundo e aí ele vai, né? A gente está sobreposto no nosso fundo. Lembra quando eu falei aqui, ó, transição de cena? Olha o que acontece quando eu troco de uma cena para outra. Repara que ele dá uma suavizada, né? Ele faz o que a gente chama de fade, né? Quando a gente fala de fade, são transições suaves. Olha aqui, cliquei aqui. Onde a gente controla isso? Aqui, ó, transição de cena. A gente pode escolher o tipo de transição e a duração dessa transição. Então, quando eu falo tipo, nós temos o esmaecer, que é o fade, que faz essa transição mais suave. Ou a gente pode vir aqui, clicar em cortar. O que vai acontecer quando eu cortar? Ele troca de uma vez a cena. Olha aqui. É um corte seco, né, que a gente fala. Tá aqui. Corto de uma cena para outra. Ah, não, eu quero aquele suave, só que eu quero que seja suave, mas nem tanto. Pode ser um pouquinho mais devagar. Eu posso vir aqui, digitar um número ou usar o scroll, né? O scroll é a bolinha do mouse aqui. A bolinha que tem no nosso mouse. Vem aqui em cima, eu quero que seja em 50 milissegundos, ó. É que 50 é muito rápido, né? Mas vamos deixar aqui em 200. Olha, ele já foi um pouquinho, ele ainda tem essa suavidade, mas já foi um pouquinho mais rápido. Ah, não, eu quero que seja mais suave ainda, por exemplo, 1000 milissegundos, que equivale a 1 segundo. Tá aqui, ele foi bem mais suave, bem mais devagar. E é por aqui que eu seleciono o tempo que eu quero fazer. Existem outros tipos de transição, só que eu não vou falar dessas transições aqui nesse vídeo, porque depende de plugin e tudo mais. Então, tá aqui caso vocês queiram, né, fazer essas transições. Ah, uma hora eu quero cortar, uma hora eu quero fazer a transição devagar, tem que ficar trocando aqui toda hora? Não precisa. A gente clica aqui. Desculpa. Sim, a gente vem aqui em cortar e a gente vem aqui em esmaecer. Aqui tem alguns outros tipos de transição que eu falei. Não vou entrar em detalhe, mas só para mostrar, por exemplo, deslizar. Vou dar um OK aqui. Aqui onde a gente trabalha, né, com algumas opções. Aqui a gente consegue pré-visualizar como seria a nossa transição. Vou dar um OK. E aí ele está em deslizar. Viu? Mas é só um exemplo bem por cima. Vou voltar aqui no nosso corte. Correto? Outra coisa. Lembra que eu falei aqui que essa é a tela principal, é o nosso PGM e tudo mais? Só um detalhe, eu vou desativar a minha webcam rapidinho, porque só para não dar tantos problemas, ficar com uma qualidade melhor. Depois eu ativo de novo. Lembra que eu falei que esse modo de visualização é onde a gente vê o nosso programa, o nosso PGM, o nosso master de uma vez. Mas eu tenho a opção aqui, ó, de modo estúdio. Vou clicar aqui. Repara que a tela dividiu, certo? Quando eu entrei no nosso modo estúdio. O que significa modo estúdio? Para quem trabalha com vídeo, quem trabalha com transmissão aí, já vai entender mais ou menos. O modo estúdio é o que a gente tem o que a gente chama de preview e PGM, ou program, né? Preview e program. À esquerda, preview, à direita, program. O que significa isso? Preview, ou preview, significa pré-visualização, certo? Então aqui a gente consegue ter uma visão do que vai entrar no ar, do que a gente vai colocar no ar. E aqui à direita é o que já está sendo transmitido. Então, por exemplo, vou clicar. Se eu selecionar o modo estúdio, daqui para frente, qualquer tipo de troca que eu fizer, ele vai vir para cá e não vai estar na nossa transmissão. Correto? O que eu preciso fazer para colocar na nossa transmissão? Lembra aquele controle aqui de transição de cena que eu falei? Ele veio aqui para o meio. Então, nós temos a opção de fazer a transição que está selecionada aqui, que no caso é o cortar. É só clicar aqui, transição, e a gente
correto? Ah, não, eu quero que seja feita uma transição mais suave. Vem aqui, tem aquele nosso esmaecer, e ele vai usar o esmaecer. Desculpa, eu cliquei em cima, mas tem que clicar aqui embaixo. Quando eu preparei o roteiro, estava na versão mais antiga do OBS e teve algumas atualizações. Então tá aqui. Aqui é para a gente acessar mais fácil. Então, por exemplo, eu vou deixar aqui, por exemplo, cortar e o esmaecer, correto? Vamos deixar aqui essas três opções. Então aqui eu corto, aqui eu vou usar o esmaecer, que é aquela transição mais suave. Lembrando, ó, programa, o que está no ar, e aqui a pré-visualização, o preview, o esmaecer, e vamos supor que eu quero colocar o deslizar. Tá aqui. Lembrando que é sempre do que está da minha esquerda, vai para a minha direita. E eu tenho a opção ainda de usar o manche, para quem trabalha com vídeo, isso aqui, ó, conforme eu vou deslizando com o mouse, ele vai adicionando, né, isso que a gente chama de manche. Consigo ter essa opção também para ir colocando a minha cena que está aqui na pré-visualização. Soltei o que estava aqui, veio para a nossa pré-visualização, certo? Vamos adicionar agora mais algumas cenas com algumas coisas para poder fixar um pouco do que está aqui na nossa cabeça. Vamos adicionar um vídeo, por exemplo. Como que adiciona vídeo no OBS? Então, vamos adicionar uma cena. Vamos colocar vídeo, um nome qualquer. Aqui, ele já entrou na cena, como não tem nada colocado, ele deixou em preto. Lembrando que aqui a gente está no modo estúdio, certo? Onde isso aqui está no ar e aqui está na pré-visualização, certo? Uma das vantagens de usar o modo estúdio é isso, a gente consegue fazer alteração, trabalhar com coisas sem necessariamente colocar isso no ar. Como eu adiciono um vídeo? A gente cria a nossa cena, vem aqui na fonte, e aí a gente vem aqui, ó, fonte de vídeo do VLC ou fonte de mídia, certo? Pode ser que no seu computador não tenha o fonte de vídeo do VLC, certo? No caso, eu vou mostrar como faz com fonte de mídia, padrão, vai ter em todos os computadores. Fonte de mídia, vou colocar aqui. Não posso colocar vídeo, olha, se eu tentar colocar vídeo, igual eu coloquei o nome da minha cena, tá aqui, ó, esse nome já está em uso. Por quê? O OBS compartilha nome de fontes e de cenas, tá? Fontes e cenas. Então, vamos colocar aqui que é o meu vídeo música. Vou dar um OK. Abriu a minha tela aqui, onde eu vou colocar aqui onde está o meu arquivo. Então, eu vou selecionar aqui arquivo local, né? Porque às vezes pode ser alguma coisa de rede e tudo mais, mas arquivo local, explorar, e no meu caso o meu vídeo está aqui em vídeos, e eu venho aqui, ó, vou selecionar o vídeo que eu quero, cliquei, aí eu tenho algumas opções. Se eu quero que esse vídeo fique em loop, quando que eu usaria isso? Sugestão, caso você tenha propaganda passando, coloca em loop, ele vai sempre iniciar e vai finalizar certinho. Reiniciar a reprodução quando a fonte se tornar ativa, ou seja, meu vídeo está aqui. Vamos supor que eu troque de cena. Quando eu voltar para a cena do meu vídeo, ele vai começar do começo. Ele não vai pegar de onde estava. Se eu desmarcar isso, se eu trocar de cena, meu vídeo vai continuar. Quando eu voltar para a cena do vídeo, ele vai estar de onde parou. Se ele não terminou, né? Ele vai estar de onde parou. Opção de descodificação de hardware, não precisa trabalhar. Não mostrar nada quando terminar a reprodução. Ele vai zerar, vai deixar tudo em preto. Fechar arquivo quando inativo. O que vai acontecer? Aqui, o vídeo, né, os arquivos de mídia, quando a gente não está com essa opção colocada, eles já são pré-carregados no cache do próprio programa. O que é o cache? Cache é um tipo de memória, enfim, uma coisa mais específica, mas ele já fica pré-carregado na memória do OBS. Se eu selecionar essa opção, ele não vai estar carregado. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um vídeo muito grande para poder passar. Pode acontecer dele travar. Então, vamos deixar fechar o arquivo. Não vamos deixar marcado. Velocidade. Caso eu queira que esse vídeo reproduza mais rápido ou mais devagar.
E aqui nessas outras opções a gente não vai trabalhar com elas, certo? Vou dar um OK. Aí que é um detalhe do próprio OBS. Quando a gente está usando nesse... Ah, outra coisa. Eu vou tirar do modo estúdio, mas eu vou explicar aqui rapidinho. Quando a gente está no modo estúdio, se a gente adicionar um vídeo, ele não vai ser reproduzido aqui, tá bom? A gente só vai ver esse vídeo quando a gente cortar aqui para o programa, ok? Então, para mostrar esse tutorial, eu vou tirar do modo estúdio, vou deixar no modo normal, certo? Vou voltar aqui para o vídeo e ele está aqui sendo reproduzido. Coisa muito importante. Ah, não estou ouvindo o meu vídeo. Coloquei ele para poder tocar e repara, não estou ouvindo. Não estou ouvindo nada. O que está acontecendo? Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre áudio, tá bom? Aqui nas configurações de áudio, se eu vier aqui, ele vai abrir essa janelinha aqui, tá bom? Detalhe, por que eu não estou ouvindo o áudio do vídeo? Porque ele não está sendo monitorado. Ele está sendo enviado. Ou seja, se eu estiver gravando isso, ou se eu estiver transmitindo, ele vai tá passando, o áudio vai estar lá para a sua audiência, vai estar na sua gravação. Mas por que eu não estou ouvindo? Porque ele não está sendo monitorado. Lembra quando eu falei sobre monitorar o áudio? Está aqui, ele não está sendo monitorado. Então, o que eu tenho que fazer para ouvir ele aqui? Configurações. No caso, ele está com o nome que a gente deu ali para o nosso vídeo, né? Vídeo música. Eu vou vir aqui, ó, monitoramento de áudio. Vou clicar aqui em cima e vou vir aqui, ó. Duas coisas. Eu posso apenas monitorar. Se eu deixar aqui, atenção. Se eu colocar em apenas monitorar, o meu áudio não vai ser transmitido. Não vai ser gravado. Muita atenção nisso. Se eu quiser ouvir e transmitir, eu tenho que vir aqui, monitorar e enviar o áudio. De novo, se tiverem apenas monitorar, o áudio não vai estar indo na sua transmissão. Correto? Muito cuidado com isso. Então, eu vou colocar aqui, ó, monitorar e enviar. Ele está meio alto. Não posso deixar muito alto por causa de direito autoral e né, da música e tudo mais. Mas está aqui, certo? Agora o áudio vai estar indo para sua audiência. Detalhe, você precisa deixar o volume alto, correto? Aqui eu não posso deixar, senão vocês não vão conseguir me ouvir. Lembrando que o programa tem a opção de mute, tá? De mute, tá? Aqui, ó. Cliquei aqui, ele zera o áudio. Posso deixar no meu volume correto. Outra coisa, não ultrapassa. Aqui o software não deixa, né? Mas isso serve como lição aí para outras coisas. Não ultrapassa o zero, ok? Zero é o máximo que a gente consegue ter sem começar a distorcer o nosso áudio. Correto? Tranquilo? Isso é para o que está sendo transmitido aqui. Vamos supor que eu esteja fazendo um tutorial e eu precise quando a gente falou aqui, ó, que a gente vai transmitir, que a gente transmitiria o nosso navegador. E aí eu coloquei uma música para tocar no meu navegador lá no YouTube e não está saindo áudio. Por quê? Áudio do desktop. Tudo que for virtual, que não vier de um arquivo, que não vier de um microfone, de um dispositivo externo, vai estar sendo reproduzido no desktop. Então a gente tem que vir e aumentar o volume do nosso desktop. Mesma coisa, configurações. Se você quiser ouvir, monitorar e enviar áudio. Se tiver em monitorar, só aqui, sem apenas monitorar, você não vai ouvir. Outra dica, não monitorem áudio de webcam, porque ele vai ter um atraso e vai te embananar todo na hora de falar. Detalhe importante. Lembra que eu falei? O vídeo, ó, se eu trocar de cena, quando eu entrar aqui, ó, ele vai ser reproduzido do começo, que está nessa opção aqui, ó. Cliquei aqui, cliquei em configurações, tá aqui, ó, reiniciar reprodução quando a fonte se tornar ativa. Se eu tirar essa opção, der um OK, ó, ele reiniciou, vou trocar de fonte. Na hora que eu voltar para lá, meu vídeo continua. Ok? Então, aí você adapta para o seu uso. Vou deixar aqui selecionado.
É uma coisa que foi implementado em versões mais novas do OBS, não lembro a partir de quando. Agora a gente tem barrinha de reprodução. Olha aqui, a gente consegue avançar ou retroceder. Em versões antigas do OBS não tinha, certo? Isso é importante. Muito legal, a gente consegue vir aqui, consegue pausar o nosso vídeo, que não dava para pausar antes, e consegue dar o stop para começar a reprodução do começo, certo? Vou adicionar mais uma cena aqui, colocar que é o nosso Paint. Vou capturar o nosso Paint. O que é o Paint? Paint, programinha aqui do Windows, né? A gente faz os desenhos. Como eu faço para capturar o Paint? Vou abrir ele. Detalhe importante, não posso minimizar. Vou abrir e vou clicar no OBS. Vou colocar o OBS por cima do Paint. Tá aqui, ó. Vou vir em fontes. O que a gente usa mesmo ali? É uma captura de janela. Clico em captura de janela. Vou colocar aqui que esse é a captura do Paint. Vou dar um OK. Tá aqui, ó. Seleciono MS aqui, Paint e tal. É o nome do processo. Cliquei aqui. Tá aqui, ó. Tá capturando o Paint. Lembrando que esse é o tamanho da janela que eu coloquei aqui. Ela não está no tamanho do meu monitor. Se eu vier aqui, ó, colocar em full screen, agora está no tamanho do meu monitor. Quando eu entrar no OBS, Ctrl F, já está aqui dimensionado certinho. Lembrando que eu estou usando o Windows 11. Pode ocorrer bugs no Windows 11, certo? Então, por exemplo, repara que o bug que está acontecendo, ó, a minha barra de ferramentas, ela não está aparecendo. Tá bom? Foi só para mostrar como é que faz mais uma captura de janela. Tá? No Windows 10 é mais estável, você vai conseguir capturar as janelas tranquilamente. Aí no Windows 10 eu falei, não minimize. Talvez em algumas janelas você pode minimizar, mas tem outras que não dá certo de você minimizar. Correto? Uma outra coisa legal, a gente consegue colocar texto no OBS. Voltei aqui na nossa tela do tutorial. Venho aqui em fontes, adicionar texto. Então, vamos colocar texto. Só adicionar o nome normal. Tá aqui. Vou digitar, por exemplo, teste, teste, teste. Aqui a gente escolhe a nossa fonte, qual fonte a gente quer usar, né? Qual a fonte que vai ser usada. No caso, eu vou deixar Arial. Aqui o estilo que a gente quer, negrito, itálico, né? Como a gente quer a nossa fonte. Aqui o tamanho dela, certo? Aqui o tamanho da fonte. Tem alguns efeitos, sublinhado e o strikeout, né? Quando a gente passa, né, uma linha por cima do nosso texto. Aqui, dei um OK. Aqui ele vai ter algumas opções de texto. Vou dar um OK. Tá aqui, ó. Tá aqui, ele veio aqui para cima, ó. Aí a gente pode posicionar onde a gente quiser aqui na tela, que vai dar certo. Lembrando que, agora que a gente tem algumas opções, a gente pode alterar esse texto aqui de forma fácil. Texto teste do tutorial. Aqui, a gente consegue alterar de jeito fácil. Consegue alterar a cor também de um jeito mais fácil. Consegue alterar a fonte de um jeito mais fácil. Então a gente tem algumas opções de fácil acesso aqui. Sempre lembrando que, seguindo a ordem de camada, se eu colocar o texto aqui embaixo, ele não vai aparecer, que ele vai estar por baixo do nosso plano de fundo. Certo? Vou deixar ele aqui em cima. Então isso é bem legal, a gente consegue adicionar texto no OBS. Bom, vamos lá. Depois de ter criado todas as cenas, né, depois que você já preparou sua transmissão, já fez a criação das suas cenas, as suas fontes, estiver tudo certinho, agora vamos configurar uma transmissão, correto? Só um detalhe, vou fechar o webcam aqui, igual eu tinha falado. Vamos lá. Aqui eu vou ensinar para vocês como faz uma transmissão para o YouTube, que é o que a galera mais usa hoje em dia, certo? Lembrando que nessas versões mais novas do OBS, a transmissão ela é muito mais fácil de ser feita, porque agora já tem uma integração melhor com o YouTube. Eu não vou ensinar o método manual, em que a gente tem que
criar a transmissão lá, pegar a chave. Esse é um pouco mais difícil, não é o intuito. O intuito é ser uma coisa básica e fácil para as pessoas fazerem uma transmissão. Depois que as nossas cenas estiverem todas montadas, tá aqui bonitinho, montei, aí eu vou vir, né, nós vamos vir aqui em configurações, certo? Aqui do lado direito embaixo. Vamos abrir essa tela, a gente vem em transmissão e aqui em serviço eu vou selecionar o YouTube. Normalmente ele fica aqui em Twitch, eu vou vir e vou selecionar YouTube, correto? RTMPS. Agora eu vou conectar a minha conta, que é um método mais fácil que agora o OBS já tem. Cliquei em conectar conta. Aqui no caso é porque já tinha feito um teste, mas ele apareceu aqui, vou selecionar a conta que eu vou usar para fazer a conexão. Né, eu tenho mais de um canal atrelado à minha conta. Ele vai perguntar, né, se eu autorizo, né, essa conexão. Vou colocar em continuar. E terminou, ele vai dar aqui, ó, autorização concluída com sucesso. Você pode fechar essa página. Ok, vou minimizar aqui. Tá feito a conexão com a minha conta. Só isso? Só isso. Agora nós vamos configurar a nossa transmissão. Terminei aqui, nós vamos vir aqui em aplicar. Viu que ele abriu uma abinha aqui do lado. E vou dar o OK, certo? O que ele está falando para mim? Antes não tinha interação do chat. A gente tinha que pegar um programa externo ou fazer uma captura só do chat do YouTube para colocar. Agora a gente já tem uma atualização, a gente já tem uma implementação que a gente consegue já capturar o chat da nossa transmissão. Só um minutinho que eu acabei colocando ele aqui. Isso é muito bom, porque antes era uma gambiarra, mais ou menos, que a gente tinha que fazer. O que ele está falando aqui, que caso a transmissão seja privada, ele não tem acesso ao nosso chat. Ok? Então a gente vai vir aqui, ó, em gerenciar transmissão. Clicou aqui, é mais ou menos parecido com a interface que a gente tem lá no YouTube. Então abriu aqui, o que a gente vai colocar? O título da nossa transmissão. Então eu vou colocar aqui, teste tutorial PROAC. Certo? A descrição. Esta transmissão tem por finalidade testar o tutorial. Correto? Aqui é a privacidade. Lembrando que em privado a gente não vai conseguir ver o chat. Eu vou deixar em público, não tem problema nenhum. Ou você pode colocar não listado aí, é o que você quiser. Aqui, caso seja conteúdo infantil, a gente tem que sinalizar. Se não for, é só colocar não é feito para crianças. Aqui é o nosso arquivo, a thumb, né, que as pessoas falam, que é o arquivo que vai estar, quando a pessoa entrar para ver a sua live, vai estar essa foto ali como tela inicial. A gente pode colocar uma coisa qualquer, vou colocar aqui uma imagem que eu tenho aleatório no meu computador. Aqui tem algumas configurações adicionais. A latência pode deixar normal. Se você usar latência baixa ou extremamente baixa, vai consumir mais a sua banda. Pode deixar o DVR habilitado. O que é o DVR? Digital Video Recorder, que é onde as pessoas podem voltar a sua transmissão. Ah, não, eu não quero que as pessoas possam voltar a minha transmissão. Então você vai desabilitar o DVR. Correto? E aqui é para vídeo 360, que tem que ter uma câmera específica, que é para agendar para mais tarde, que não é o caso que a gente quer. Aí nós temos duas opções. Se já tiver tudo certo, tudo certinho, ok, configurado, você pode vir aqui criar e iniciar transmissão. Clicou aqui, ele vai iniciar direto. Ou nós podemos vir aqui em criar transmissão, que ele vai criar, mas ele não vai deixar, ele não vai iniciar direto. Vou usar essa opção aqui. A gente espera um pouquinho. Ok, ele criou, mas ele ainda não iniciou a minha transmissão, certo? Como que eu faço para iniciar agora? E por que eu não iniciei direto? Porque às vezes, vamos supor que nós vamos transmitir um festival de 3 dias. Então, cada dia vai ter uma transmissão diferente. Então, a gente pode agendar essas transmissões antes e depois iniciar elas. Para acessar o agendamento, gerenciar e transmissão, a gente vem aqui, ó, selecionar a transmissão existente, está aqui o que a gente fez.
Lembrando que isso tudo que eu fiz aqui, a gente consegue fazer direto pelo YouTube também, ok? Com mais algumas opções e mais algumas coisas. Então, cliquei aqui, vou clicar em selecionar transmissão ou selecionar iniciar transmissão. Vou colocar selecionar iniciar, só esperar ele conectar. Ok, aqui embaixo a gente tem a informação, aqui no cantinho inferior direito, a gente tem a informação verdinho é porque ele está transmitindo e a quantidade de kbps que a gente está usando para fazer essa transmissão. Lembra que eu coloquei 5.000? Ele está aqui, ele está usando 5.169. A quantidade de frames e a porcentagem de CPU que está usando do nosso computador. E aqui é em quanto tempo nós estamos ao vivo, e aqui é caso tenha alguma perda de quadro. Isso acontece, é normal, tá bom? Ele vai falar quantos quadros foram perdidos. Iniciei uma transmissão, se tiver mensagem no chat vai aparecer aqui para mim direto. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou entrar no meu canal aqui. Vou dar um F5, né, para atualizar. Tá aqui, ó, teste tutorial PROAC. Aqui é a thumb que eu falei, né, aquela imagem que a gente consegue colocar. Cliquei. Vou só deixar ela com o áudio mutado para não ter realimentação, para não ter microfonia. Tá aqui. O que nós configuramos. Se eu mandar mensagem no chat, teste do chat, por exemplo. Se eu mandar mensagem no chat, a hora que eu abrir o OBS, tá aqui, ó, teste do chat. Tá aqui a nossa transmissão sendo feita. E aí você pode pegar o link e mandar para as pessoas e aí fazer o uso do jeito que você achar melhor. Ok? É assim que a gente cria uma transmissão e inicia ela no OBS. Ah, eu quero transmitir e gravar. Então eu vou abrir meu OBS e vou clicar em iniciar a gravação. Não vou fazer isso, não vou bugar, porque, como eu falei, né, eu estou gravando com outro OBS aberto. Mas você pode iniciar a gravação, ou, se a sua intenção for só gravar, você clica em iniciar gravação e aí ele vai gravar localmente, né, vai gravar no seu disco rígido. Ok? Um outro detalhe, vou interromper a transmissão aqui. Quando eu clico em interromper, ele não interrompe de uma vez, ele tem uma segunda confirmação. Quando eu falei sobre captura de janela, caso você queira fazer uma captura de desktop normal, né, você não quer capturar uma janela, então a gente pode vir aqui, vamos colocar aqui área de trabalho, fontes, e aí a gente vai fazer, lembra que eu falei, a gente tem a opção de captura de janela ou de tela. Quero fazer uma captura de tela normal, clico aqui, eu não coloquei nome, mas é só para poder mostrar para vocês, está aqui, ó. Está capturando tudo que está na minha tela. Ok? É que ficou faltando eu mostrar essa opção. Vou deletar para não ficar dando essa realimentação de vídeo. Bom, é isso. Bem básico, bem por cima. A ideia é que não seja nada avançado, porque quando a gente precisa de recursos avançados, a gente tem que sentir essa necessidade. Então não adianta eu ficar aqui cuspindo conteúdo, falando coisa, sendo que a gente ainda não começou pelo básico. Então aqui é o básico do básico para a gente iniciar uma transmissão, fazer uma coisa simples. Conforme vocês começarem a fazer transmissão, vai começar a surgir necessidade de um recurso a mais, uma outra coisa ali, uma outra coisa aqui. E aí o OBS ele tem o fórum, ele tem outros tutoriais na internet em que vão ter mais coisas sobre o assunto. Talvez no meu canal pessoal eu publique mais alguma coisa sobre tutoriais de OBS. Caso não, vou estar deixando no vídeo para vocês aí o meu e-mail, o meu contato pessoal, caso vocês tenham dúvidas, caso queira agendar, às vezes, preciso que me explique uma coisa mais específica, pode estar mandando mensagem, vou ter todo o prazer de responder vocês, ou tirar dúvida, alguma sugestão também, estou aberto. Queria agradecer também, né, ao PROAC e ao governo do estado, né, pelo incentivo, né, e pelo PROAC Expresso Direto, que, né, ajudou muitos profissionais, né, inclusive eu, durante a pandemia. A gente precisa de mais ações assim, né, para
ajudar o setor, e é sempre bom a gente ter, né, um órgão comprometido com o avanço e o fomento da cultura no nosso país. Muito obrigado a todos que prestaram atenção, que estiveram aqui, e até uma próxima.